A Idade Média foi um dos períodos mais sombrios e turbulentos da história humana. Guerras, epidemias, fanatismo religioso e fome moldaram o destino de milhares de pessoas. Mas entre todos os eventos marcantes desse tempo, um deles se destaca até hoje pela brutalidade e pelo mistério que o cerca: as Cruzadas. Mas o que realmente motivou essas guerras? Foi pela fé ou havia algo muito maior por trás? Será que se trata apenas de cavaleiros fanáticos, cruz vermelhas no peito e espada sedenta por sangue islâmico? What kind of man locks up helpless women? There will be a day of reckoning, Crusader! My family, my baby's gone! As cruzadas foram campanhas militares travadas pelos cristãos da Europa Ocidental durante a Idade Média para a defesa e a expansão da cristandade. Uma cruzada era considerada pelos cristãos da Europa Ocidental como um ato sagrado, um ato de piedade e sacrifício pelo amor de Cristo. 4 séculos antes do início das cruzadas, o primeiro exército muçulmano saiu da Arábia para conquistar a Palestina, a Síria, a Mesopotâmia, o Egito, o norte da África e a Espanha, uma grande parte do mundo cristão. Entre os séculos 7 e 8, os cristãos lutaram uma guerra contra os muçulmanos para impedir de fazer novas conquistas em territórios cristãos, ou até mesmo para reconquistar o que já havia sido capturado na Espanha. Enquanto isso, o Império Bizantino no Oriente travava guerras contínuas contra os muçulmanos para manter o controle da Anatólia e de outras regiões. No século XI, os turcos recém-convertidos ao islamismo varreram a Síria e a Palestina. Em 1071, derrotaram os bizantinos na Batalha de Manáquia, conquistando quase toda a Anatólia. Em 1095, o Papa Urbano II fez um chamado que mudaria o destino do mundo, pedindo aos cavaleiros de toda a Europa que se unissem e repelissem os turcos. Deus o quer. Com essas palavras, ele convocou cristãos de toda a Europa a pegarem armas e marcharem rumo a Jerusalém, tomada pelos muçulmanos. Além de motivos religiosos, havia interesses políticos e econômicos. A Terra Santa não era apenas um local sagrado, ela era uma rota comercial estratégica, rica em tesouros e relíquias antigas. Em 1096, dezenas de milhares de cavaleiros, soldados e até camponeses sem experiência marcharam rumo ao desconhecido. O que começou em uma peregrinação rapidamente se tornou num dos episódios mais sangrentos da história. Quando os cruzados finalmente invadiram Jerusalém em 1099, um verdadeiro massacre aconteceu. Homens, mulheres e crianças foram assassinados nas ruas. Segundo o relato da época, o sangue chegava a cobrir os tornozelos dos cavaleiros. Durante as batalhas, muitos cavaleiros cristãos usavam armaduras negras ou de tons escurecidos para simbolizar a penitência pelos pecados. Além disso, esse tom escondia melhor o sangue durante os combates. Mas por que as cruzadas aconteceram? Bom, muitos acreditavam que as cruzadas foram guerras motivadas pela ganância ou o desejo de converter os muçulmanos à força, mas a realidade é mais complexa. As cruzadas não tinham o principal objetivo de converter os muçulmanos ao cristianismo. Elas buscavam recuperar territórios considerados sagrados, especialmente Jerusalém, a cidade onde Cristo foi crucificado. Ela foi conquistada pelos muçulmanos em 637, e para os cristãos ocidentais, o centro espiritual do mundo era em Jerusalém. Ver Jerusalém na mão dos islâmicos, para eles, era uma ferida aberta. Além disso, no século XI, chegaram à Europa relatos de que peregrinos cristãos estavam sendo assediados no caminho até Jerusalém. Isso inflamou o desejo de resposta. Apesar do que dizem muitos filmes e livros,
ganhar riqueza não era a motivação principal desses homens. Pelo contrário, as cruzadas eram caras e perigosas. A maioria dos cavaleiros voltavam à falência, ou não voltava. A motivação era, acima de tudo, espiritual. Participar de uma cruzada era visto como ato de fé, uma forma de redenção. Os cavaleiros acreditavam que estavam fazendo a vontade de Deus, protegendo os peregrinos, recuperando locais sagrados e garantindo seu lugar no paraíso. Entre o século XII e XIII, mais 7 cruzadas foram organizadas. Diferente da primeira, muitas dessas campanhas tinham motivações cada vez menos religiosas e mais políticas ou econômicas. Reinos nobres viam nelas uma chance de conquistar terras, prestígios ou vantagens sobre rivais. Para a Terra Santa, as cruzadas foram vistas como muito fracasso, mas também muitos acertos. Entre momentos mais emblemáticos dessa luta está o reinado de Balduíno IV, de Jerusalém. Mesmo sofrendo com lepra desde a infância, Balduíno demonstrou força incomum, tornou-se rei aos 13 anos e liderou o reino de Jerusalém com coragem e estratégia, durante um dos períodos mais turbulentos das cruzadas. Ele foi um dos poucos líderes que conseguiram conter o avanço de Saladino, o grande líder muçulmano por anos. Em 1177, enfrentando o poderoso exército de Saladino, ele comandou pessoalmente um pequeno grupo de cerca de 300 cavaleiros, muito menos numeroso do que o de Saladino. I pray you pull back your cavalry and leave this matter to me. I pray you retire unharmed to Damascus. Balduíno surpreendeu Saladino e seus homens na batalha de Montgisart, em que o exército cristão derrotou as forças muçulmanas muito maiores. Essa vitória inesperada não apenas elevou o moral dos cruzados, mas também demonstrou que mesmo em situação difícil, coragem, inteligência e liderança poderiam mudar os rumos da guerra. Balduíno IV provou que as cruzadas não foram feitas só de fanatismo e violência descontrolada, mas também de estratégia, sacrifício e resistência. Sua inteligência militar e diplomacia ajudaram a preservar Jerusalém por mais tempo do que muitos acreditavam ser possível. Balduíno IV se tornou uma figura quase lendária, um rei jovem, doente, mas determinado para proteger os lugares sagrados da cristandade. Seu reinado foi dos últimos grandes respiros do reino latino, antes da reconquista muçulmana definitiva de Jerusalém. Na Quarta Cruzada, em vez de Jerusalém, os cruzados invadiram e saquearam a cidade cristã. Ali eles destruíram igrejas, roubaram obras de arte e assassinaram civis. E durante esse saque, incontáveis relíquias e tesouros antigos desapareceram. Alguns historiadores acreditam que peças importantes da antiguidade jamais foram recuperadas. O saque de Constantinopla foi tão brutal que até o Papa teve que tomar medidas preventivas contra esses cruzados responsáveis. Com o tempo, o entusiasmo religioso diminuiu. As últimas cruzadas foram mal organizadas e pouco efetivas. A Nona Cruzada, em 1271, liderada por Eduardo I da Inglaterra, foi praticamente ignorada pelos próprios europeus. Sem apoio, as expedições terminaram e o controle da Terra Santa permaneceu nas mãos muçulmanas. As cruzadas chegaram ao fim, mas o eco de suas consequências ecoaria por séculos. Durante séculos, fomos ensinados que as cruzadas foram apenas um capítulo sombrio da história cristã. Em 2005, o filme Reino dos Céus ajudou a reforçar essa visão. Ambientado em 1096, o filme nos mostra europeus católicos embarcando em missões para reconquistar a Terra Santa, mais conhecida como Jerusalém, como eu já citei antes. No filme, os cruzados apareceram como bárbaros violentos, já os muçulmanos como pacíficos e racionais. Ridley Scott, o diretor desse filme, é ateu, o que pode explicar para nós uma boa parte da escolha narrativa. Mas independente da crença de Scott, esse retrato reflete a forma como as cruzadas têm sido contadas no Ocidente por décadas. Documentários como The Story of Us, The Story Channel, apresenta as cruzadas como um capítulo excepcionalmente maligno da história. A narrativa é sempre a mesma, cristãos fanáticos atacando o mundo islâmico pacífico sem motivo, apenas por intolerância. Somos levados a acreditar que se o cristianismo voltasse a ter esse poder, novas guerras religiosas iriam começar. Mas, e se antes de atacarem, os cristãos estivessem apenas respondendo a séculos de invasões? Bom, essa não é a história que Hollywood quer contar. Mas eu acredito que ela conseguiu mudar tudo o que você achava que sabia sobre as cruzadas. Foram séculos de batalhas, massacre e conquistas que moldaram o mundo medieval e deixaram cicatrizes que ainda hoje influenciaram a história. Mas e você? As cruzadas foram apenas guerras religiosas?
Deixe sua opinião nos comentários.